tudo aquilo. O que celebramos no 7 de setembro? 202 anos de libertação. Libertação libertação. Essa é a frase que é entoada. Independência ou morte é o grito que para nós ainda soa como familiar neste dia. Mas a gente sabe que uma libertação não acontece com uma única batalha e envolvendo um único homem, um único ser humano. Libertação acontece segundo ou precisando do derramamento de muito sangue, de muitas pessoas envolvidas. Não é só uma batalha, são várias batalhas. Não é só um acordo que se faz, são vários acordos para que tudo se estabeleça. Custou caro, muito caro. Pagamos até hoje aquilo que naquele momento foi colocado como dívida nossa. Mas enfim, celebramos o 7 de setembro. E louvamos a Deus, porque Deus deu também a alguns seres humanos a oportunidade de serem úteis dentro do cargo que ocuparam, a fim de promover para o nosso país liberdade, para que nós pudéssemos ser hoje livres. Um país que, claro, se autossustenta, e que pode também ter não somente a liberdade econômica e civil, mas também a liberdade religiosa. Eu compartilho com vocês este tema, porque é disso que fala o Salmo 146. Ele fala de um divino Salvador. Fala daquele que vem para transformar vidas. Fala daquele que vem para, de fato, reinar por todo o sempre. É fato que essa época do ano normalmente é cercada por campanhas políticas. E nós nos enchemos de esperança nesse tempo. Pensamos assim: se o fulano for eleito, puxa vida, as coisas certamente vão mudar. Se o ciclano assumir determinada pasta, nós vamos viver melhor. Nós, com isso, colocamos a nossa esperança de dias melhores, baseados naquilo que as pessoas podem apresentar para nós, de uma solução para os nossos problemas, para as mazelas da sociedade. Mas como nos alerta o texto da epístola de hoje, isso é apenas aparência. Aquilo que nós vemos é apenas aparência de algo mais profundo. Por isso, nós não podemos depender de um Salvador humano. Nós precisamos depender de um Salvador divino. Porque quando nós olhamos para o que a palavra de Deus nos ensina, percebemos que as pessoas, elas têm pecados, e isso se manifesta visivelmente para todos. Nos textos dos domingos anteriores, nós vimos lá que é do coração que procedem os maus desejos, lascívia e toda sorte de impureza. Ou seja, o pecado está dentro do ser humano. No entanto, ele se manifesta exteriormente em uma vida cheia de ódio, cheia de rancor e cheia de um monte de coisas que nos atrapalham e que nos causam tristeza neste mundo. Então, aquilo que exteriormente aparece precisa de uma cura maior, de uma cura interna. Os nossos governantes terrenos, eles podem resolver os problemas externos,
as dificuldades como a fome, problemas de saúde, problemas de segurança, dentre outras dificuldades que enfrentamos aqui. Mas isso é apenas a aparência de algo maior, que está dentro de nós, o pecado. Porque muitas vezes é pelo egoísmo e pelo outras atitudes erradas que vemos a sociedade sofrendo tanto em nossos dias. Então, por isso, Deus nos convida a olhar para o texto do Salmo 146, a fim de que nós percebamos o quanto o nosso divino Salvador é importante na minha e na sua vida. Ele até alerta, versículo 3, não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quanto tempo dura um mandato para depositarmos toda a nossa confiança no fulano ou no ciclano que vai entrar ali no poder? 4 anos? Se for reeleito, 8 anos? Mas e aí depois? Vamos confiar em outro que vai trazer para nós alento e a vida melhor que nós ansiamos? Não dá. Porque por mais que eles se perpetuem no poder, versículo 4 diz assim, quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. E infelizmente essa é a sina de todo ser humano. Por isso o Senhor nos diz, não confiem nos seres humanos, eles são mortais e não podem ajudar ninguém. No entanto, o mesmo salmista vai dizer lá no último versículo, o Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Dessa forma, o salmista faz uma comparação. Aqueles que podem nos ajudar aqui e que a gente pode ver, bom, esses não vão durar muito. Mas o Senhor, Ele vai ser rei para sempre. Ele vai governar as vidas e o destino do mundo para todos sempre. E como é que é o reino que esse Deus pode trazer para nós? Ele, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles existe, sempre cumpre as suas promessas. Está lá no versículo 6. Não são promessas vazias. Nas promessas deste nosso divino Salvador, nós podemos confiar de todo o coração, pois suas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando Ele promete estar ao nosso lado todos os dias até o fim dos tempos, é assim que vai acontecer, porque Ele sempre cumpre aquilo que diz. Dessa forma, quais são as ações deste Deus que cumpre o que promete? Faz. Ele julga a favor dos que são explorados, dá comida aos que têm fome. Não é só fome zero, não é só Bolsa Família. Ele dá comida para todos os que têm fome. Nosso divino Salvador enxerga as nossas dificuldades. Ele sabe o que cada um dos seus filhos passa e por isso não os deixa desamparados. Ele põe em liberdade os que estão presos. Sim, faz com que os cegos vejam. Essa parte vemos especialmente sendo inaugurada em Jesus, o Filho de Deus. O que Jesus fez estando em meio às pessoas, Ele curou pessoas. Viu que elas estavam sofrendo por causa daquilo. Aliás, sofrimento que os próprios discípulos perguntaram o porquê dele. Certa vez, quando viram alguém que havia nascido já com uma enfermidade, perguntaram a Jesus, mestre, quem foi que pecou para ele nascer assim? Foi ele mesmo ou foram os pais dele?
na lei judaica, era dito que se uma pessoa nascia com determinada deficiência, aquilo era culpa dos pais que não serviram o Senhor. Jesus esclarece tudo aquilo e diz, olha, nem ele e nem os pais dele, mas para se manifestar nele a glória de Deus, foi que ele nasceu assim. Foi para que Deus agisse e fosse reconhecido por todos como o Senhor de tudo e de todos, que ele nasceu dessa forma. Estava nos planos de Deus aquela cura acontecer e aquela pergunta ser feita para esclarecer as mentes que estavam fechadas quanto ao poder de Deus e ao agir de Deus em suas vidas. O Salmo continua assim, o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Ele levanta os que caem. Quantas vezes caímos em nossa jornada de vida? Quantas vezes as nossas pernas não dão conta de nos manter de pé? Quantas vezes nós passamos por dificuldades tamanhas que perguntamos, e agora? Quem é que vai nos ajudar? E então, o salmista nos diz que o nosso divino Salvador, ele levanta os que caem. É Ele que dá força. É Ele que nos toma pela mão. É Ele que nos conduz com amor e com misericórdia. E faz de nós pessoas que são também usadas para levantar outros, quando estes também caem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. Vemos aqui que é Deus quem ajuda viúvas e órfãos. Mas como é que Ele faz isso? Ele faz isso também usando os seus filhos. No texto da epístola de hoje, o próprio Tiago diz que a fé, ela precisa vir acompanhada de ações. Você que crê em Deus, você precisa mostrar esta fé que você tem. E como você faz isso? Ajudando as outras pessoas, estendendo a mão àquele que cai, dando à pessoa que está faminta algo, porque não adianta nada dizer para aquele que está faminto e vem a teu encontro, olha, Jesus te ama, Ele te salvou, pode ir em paz. Ele não vai nem ouvir as suas palavras, porque o grito maior é do estômago vazio. Precisamos primeiro alimentar as pessoas, para depois falar a elas do amor de Jesus, porque daí elas vão compreender que alguém foi usado pelo Senhor a dar alento, primeiro ao que era necessário naquele momento, a fim de que os ouvidos fossem abertos e a pessoa pudesse também ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que esse texto traz para nós é uma grande reflexão acerca de onde está a nossa confiança, em quem nós confiamos. Naqueles que conseguem amenizar as dificuldades que enfrentamos aqui, que claro são consequências do pecado, ou em nosso divino Salvador? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam? Quais são as coisas que acontecem na vida de vocês e que fazem vocês perder o sono? Dificuldades financeiras? É a saúde que não vai bem? São os relacionamentos que estão ruins? É a perda de alguém querido? O que vos aflige o coração? O salmista nos apresenta alguém em quem nós podemos confiar. Não é uma pessoa, é o nosso divino Salvador. E o que ele faz? O profeta Isaías diz assim:
Ele vai se colocar ao lado de vocês. Simples assim. Qual a maior ação de Deus na vida dos seus filhos? Ele está ao lado. Ele não deixa os seus filhos sozinhos. Ele não deixa os seus filhos desamparados. E estando ao lado, é mais fácil estender a mão e levantar. É mais fácil colocar o jugo e ajudar a carregar as pesadas cargas. Ele está ao lado, ao teu lado. Confia naquele que é rei para sempre, naquele que vai reinar eternamente. E às vezes as cargas são pesadas demais. Então por isso, as pessoas que foram inspiradas por Deus a escrever as Escrituras Sagradas, sempre nos direcionam para o lar celeste. Se as cargas estão pesadas aqui, olha para cima, olha para o alto, olha para lá onde Deus vai transformar tudo. Ele vai fazer com que rios corram no deserto. Os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, e tudo será grande bonança. Ele vai transformar-nos completamente neste reino que Ele há de inaugurar. E como é que a gente vai para lá? Por causa do sacrifício de Cristo. Crendo que em Cristo, toda a nossa dívida com Deus foi paga. E é por meio do sangue de Cristo que nós temos remissão dos pecados, vida e salvação. É esta mensagem que nos traz alento e consolo. Nossos familiares da Dona Etelvina, que estão presentes em nosso culto, como é difícil perder alguém querido, ainda mais com uma vida tão longeva, 93 anos. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós estamos hoje aqui na igreja não para chorar, não. É para exaltar o Senhor que deu a ela 93 anos. E que vida ela teve. E que exemplo de fé e consagração ao Senhor. Porque ela tinha em Deus o seu divino Salvador. Quantas batalhas ela enfrentou na vida? Vocês sabem todas elas. Quantas cirurgias, quantos tratamentos, vencendo todos eles segundo a bondade do Senhor, que lhe estendia sempre a mão e dizia: vamos lá, tem mais um pouquinho para você fazer. E assim ela foi fazendo, dia a dia, até o dia em que o Senhor Jesus disse: agora, Dona Etelvina, chegou a tua vez, vem tomar posse do reino que eu preparei para todos os meus filhos. Agora você vai literalmente descansar, porque 93 anos já foram bastante. Então, toma posse do reino que eu preparei para você e para todos os meus filhos aqui na eternidade. Então, meus amigos, Divino Salvador, que a Dona Etelvina sempre confiou, é o Divino Salvador que também é o nosso Salvador. Cantamos hoje o hino em preparação. Divino Salvador, contempla com favor o nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. É um hino onde nós enaltecemos a Deus para que Ele nos dê a alegria de viver nesta vida sob sua proteção e cuidado, dando o Senhor a direção necessária para que os nossos governantes possam agir segundo a sua vontade e para o bem do seu povo. E que nós, como povo de Deus, também vivamos aqui para enaltecer ao Senhor, vivermos vidas dignas e corretas, e sempre confiando que não são as pessoas, é Deus. Sempre foi Deus, sempre vai ser Ele, pois Ele tem todo o poder
E é Ele que vai reinar quando todos os outros governantes fecharem os olhos. É Ele que reina eternamente. Então, meus irmãos, que bom que vocês vieram aqui hoje. É um dia depois do dia da independência, mas é importante estarmos na casa de Deus, porque é nesse divino Salvador que confiamos, é a Ele que queremos continuar servindo, porque é Ele que se coloca do nosso lado em todo o tempo. Que Deus vos guarde, então, e vos abençoe nessa palavra e na fé até o fim. Amém. E a paz de Deus, então, que vai além do nosso entendimento humano, que essa paz guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. De pé,